Olá, amigo. Olá, amiga. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece, né? Ou por que que o seu filho ou sua filha, né, sai da igreja, ou até mesmo por que que eles ficam na igreja. Você já chegou a perguntar para o seu filho ou para sua filha por que que eles estão na mesma fé que você? Você já teve essa curiosidade? Porque eu já tive. E, e você precisa entender, né? Por que que eles estão ou por que que eles não estão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vale a pena a gente pensar, né? Sobre essa situação. Vale a pena a gente pensar, até porque a gente precisa fazer planos, né? E ver onde que a gente errou, onde que a gente está errando, onde que a gente está acertando, onde que precisamos melhorar. E esse vídeo não é uma crítica, mas é para a gente repensar nosso papel como mãe, porque geralmente a principal responsabilidade é nossa, de mãe, né? Na maioria das vezes, mas é claro que tem um papel, o pai também tem um papel muito importante. Mas a família, né, como um todo, o pai e a mãe, eles precisam repensar e precisam, a gente precisa perguntar, né, por que você está na igreja que eu estou? Ou por que que você não está? Por que que você quer sair? Ou por que que você saiu? Você entende? É importante a gente questionar, porque a gente tem uma família, a gente tem filhos e a gente precisa descobrir, entender o que que nossos filhos estão sentindo, né? O que que passa no coraçãozinho deles. A gente precisa fazer isso, a gente precisa, nesse tempo corrido, nessa correria do dia a dia, a gente tomar esse tempinho para isso, né? Nada melhor do que durante um jantar, um almoço, um lanche, a gente fazer esse tipo de pergunta, né? Não pode ser feita assim, né? A revelia, né? Tem que ser num horário específico, num horário mais tranquilo, num horário. A gente fazer esse tipo de pergunta. E eu quero agradecer, né, a você que tem me acompanhado, né, meus amigos, minhas amigas. Obrigado pelo seu carinho, tá? E vamos mais uma vez, como sempre, né, pedir a Deus a orientação, porque sem Deus a gente não consegue nada nessa vida. É impossível ser feliz, conseguir, né, alguma coisa, principalmente no quesito de família, né? Porque família é projeto de Deus. Então fecha seus olhinhos se você puder, né? Claro, e se você quiser também, tá bom? Porque eu vou orar a Deus aqui por você, que Deus possa me direcionar nesse vídeo. Querido Deus, mais uma vez estou aqui para falar sobre a família e falar da família e com a família. Peço a tua orientação, peço que o Espírito Santo do Senhor direcione esse bate-papo e que nos ajude a ser melhores mães, melhores pais, melhores responsáveis pela essa criança, esse adolescente. Que o Senhor esteja na direção da nossa família. Precisamos da paz, que é a paz que só o Senhor pode dar. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. É, Você fez essa pergunta? Como eu perguntei lá, você fez? Filho, por que que você está indo para a igreja junto comigo? Você é obrigado a ir? Você, quando fizer 18 anos, o tal de 18 anos, você vai deixar de ir? Ou por que que você não quer mais seguir? Em vez de você brigar com seu filho, você tem que ir para a igreja, é, por que que você não quer ir? Pergunta para ele, né? Numa ocasião bem especial, prepara um lanche legal, reúne a família, começa a fazer perguntas, sabe, para um, para outro, até chegar nesse contexto
e falar: por que que você não quer ir para a igreja comigo? Ou por que que você vai para a igreja comigo? É interessante porque a gente, os adolescentes, eu já falei uma vez aqui, eles têm detector de hipocrisia. Então, será que você, estamos sendo hipócritas? Porque o que seria hipocrisia? É você falar uma coisa, ou você viver longe da família uma coisa e chegar em casa ser outra pessoa diferente, ter máscara, usar máscara, falar de forma diferente. Lá na igreja você é meigo, cumprimenta todo mundo, é educado, aí chega em casa, né, agressivo, sem paciência, intolerante. E isso usa principalmente os adolescentes. Eles têm esse detector, né? Rapidinho acende, liga o alerta, eles falam: quem é essa mulher? Quem é esse homem? Então, por que que lá na igreja, na rua, lá com outras pessoas, essa pessoa é assim e dentro de casa muda? Não tem paciência, perde o equilíbrio. E em se falando de religião, né, que a gente está falando aqui, é o tema desse vídeo, o que você pode pensar para o seu filho? Ele pensa: poxa, por que que lá na igreja meu pai e minha mãe ora, é tão tranquilo e prega, e chega dentro de casa não é nada disso? Com certeza, esse é o principal motivo que vai fazer o seu filho não ir à igreja. Você ora dentro de casa? O seu filho, sua filha te vê orando? Você lê a Bíblia? O seu filho, sua filha te veem lendo a Bíblia? Vocês fazem o culto familiar? Sabe que é importante fazer o culto familiar? Porque você chama no horário que está todo mundo em casa, antes de dormir, 10 minutos no máximo. Chama a família, vamos agradecer a Deus. Aí fala assim: como é que foi seu dia? Para cada um, seu dia como é que foi? Tal, coisa rapidinha. Canta um hino e agradece a Deus. E é o momento oportuno que quando você louva, quando você agradece, aí vai reinar paz. Você vai estar prestando um culto dentro da sua casa, aquele mesmo culto que você presta lá na igreja. Então, para ter uma igreja forte, as famílias precisam ser fortes. Eu e você precisamos ser pessoas que chamemos nossos filhos, né, nosso cônjuge, vamos fazer o nosso culto. Vamos agradecer a Deus, afinal de contas, tivemos um dia, né, tranquilo, ou tivemos alguns problemas, mas se tivermos problemas, vamos chamar Deus para intervir nesse problema. Você entende? Então, o que acontece? Os filhos, geralmente, quando eles são adolescentes, né, quando fazem 18 anos, eles deixam de ir para a igreja porque eles percebem nos pais que eles não são as mesmas pessoas que são dentro da igreja, não praticam aquilo que eles dizem, né, praticar. É só a teoria, a prática, principalmente dentro de casa. Eu te pergunto, qual é mais fácil, você ser crente dentro de casa ou ser crente na igreja? Fala para mim. Deixa aí aqui nos seus comentários. O que é mais fácil, ser crente dentro de casa ou na igreja? Porque dentro de casa é muito mais difícil. Porque ali você é você mesmo. É você mesmo, não tem, né? Você não precisa usar máscara, você chega cansado e o dia exausto, e trânsito, e ônibus, e contas para pagar, e comida para fazer, e casa para arrumar, o segundo turno, aquela coisa toda. Aí você despeja tudo em quem? Nos seus filhos, na sua família. Cadê aquela mansidão da igreja? Então, é importante a gente pensar isso,
Por quê? Porque nossas igrejas, independente de qualquer religião que seja, se você olhar para a sua igreja, você vai ver que a sua igreja está envelhecendo. Cadê os nossos jovens? Eu mesma, eu moro num bairro e vou em igreja na outra cidade, porque no meu bairro, 3, 4 igrejas perto de minha casa não tem jovens. Eu preciso introduzir o meu filho para estar junto com jovens. Eu não vou colocar ele na igreja que só tem velho. Ele não vai ficar. E nossas igrejas estão envelhecendo porque os jovens não estão indo para a igreja. E onde que está o problema? Qual é a cerne do problema? É claro que sou eu, claro que é você. Eu preciso enxergar isso. Às vezes, ontem eu vi, né, lá na nossa igreja, o pastor até chamou atenção, cadê os jovens, né? Os anciãos têm que... Mas eu falei, não é a igreja, é a família. Não adianta, não é a igreja que vai segurar o jovem, é a família que vai segurar. A referência maior que seu filho tem, que sua filha tem, é você. Você é a referência. Então não é a igreja, né? O melhor ancião, o melhor pastor que vai segurar o seu filho da igreja. É você. Quando ele vê você orando, quando vocês estão em conflitos, você chama ele num canto, filho, não vamos brigar, vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus sobre esse problema. Você faz isso? Você tem coragem de fazer isso? Isso é religião na prática, porque religião não é ir para a igreja, cantar, gritar, espernear e voltar para casa, não, vazia não. A religião é dentro de casa. A minha religião, a sua religião começa dentro de casa. Então, dentro de casa que eu tenho que praticar. É dentro de casa que eu tenho que chamar. Vamos orar antes de almoçar? Vamos agradecer a Deus? Porque quem deu esse alimento foi Deus. Ah, ficou doente, ficou gripado, melhorou. Vamos orar para agradecer? Ou ficou doente, vamos orar para pedir a Deus. Isso é religião. Então as pessoas têm dificuldade, acham que religião é se vestir todo arrumadinho, de terno e gravata, todo social, e vai para a igreja. Aí lá todo bonitinho, todo engomadinho. E quando chega em casa, a vida está um inferno. Entrou pela porta, acabou a religião, acabou o crente, acabou tudo. Então a religião, ela é dentro de casa. Então se o seu filho está dentro da religião que você pratica, possivelmente, se ele for maior, é por você. Claro que é Deus, mas é pelo seu exemplo. Que ele vê em você, ele te vê como uma pessoa que é confiável, que não é hipócrita. E se ele saiu, olhe para você, sabe? Olhe para você, pai. Olhe para você, mãe. Onde vocês estão errando? Onde vocês erraram? Pergunte para ele, sabe? Filho, seja honesto comigo. Filha, seja honesta comigo. Por que você não quer ir na igreja? Mas seja sincera comigo. Sabe? E a gente tem essa dificuldade. A gente que é pai, que é mãe, a gente tem essa dificuldade de aceitar as críticas dos filhos. Por isso que a gente não pode deixar crescer, sabe isso? Tem que ir conversando, dialogando. Quando acontecer algum problema dentro da igreja, falar, olha, esse problema aconteceu porque ninguém é perfeito, né? Todos nós somos pecadores. Mas Deus perdoa, Deus transforma. Não falar mal da igreja, não falar mal dos irmãos da igreja, né, do pastor, porque isso tudo o adolescente, principalmente o adolescente, vai assimilando. O que acontece? Na primeira oportunidade, ele sai da igreja. Ele sai. O que eu vou fazer naquela igreja? Minha mãe fala mal? Ninguém presta, que isso, o que vai fazer? Então não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu pastor, não fale mal principalmente, quer falar mal? Não é para falar, mas quer falar, fale longe do seu filho, sabe?
Não é para falar, mas se quiser desabafar, não sei o quê, longe do seu filho, longe da sua filha, porque principalmente eles estão numa fase que eles veem assim coisa errada assim, ó, cheiro, pelo cheiro. Então, fala, filho, na igreja tem problema? Tem. Mas o principal problema sou eu, o principal problema é você, porque nós somos pecadores, a gente não pode exigir do outro perfeição. E você fala, sabe? Então, o principal motivo que o seu filho fica na igreja é pelos pais. O principal motivo que os filhos saem da igreja também é pelos pais. Incoerência, sabe? É duro a gente ouvir isso. Mas eu gostaria muito que você tivesse coragem, sabe? Prepara um lanchinho pro seu filho, assim que você acabar de ver o seu vídeo. Vamos conversar. Fale, filho, vamos conversar. Qual é a sua cor favorita? Qual é o seu time preferido? Qual é o seu jogador preferido? E tá, e tá. E depois, filho, por que você não quer ir para a igreja mais? Ou filho, por que você está indo para a igreja? Você continua ainda, né, com tanta idade ainda, que pode até decidir, você continua indo na igreja. Sempre, sabe? Faz isso. Faz. Vai fazer uma diferença. A gente precisa ter tempo para conversar. Aproveita o almoço de domingo, o almoço de sábado, o lanche. Aproveita para perguntar, fazer uma rodinha de conversa. Falei, qual a sua cor favorita? Qual, né, isso, aquilo outro. Vai perguntando até chegar onde você quer. E a partir daquilo, você vai, se for coisa negativa, você vai pedir perdão. Você vai pedir a direção de Deus e falar, filho, filha, eu vou melhorar. Vamos orar para isso. Vamos orar a Deus para que Deus possa me transformar. E se por acaso o seu filho sai e você fizer tudo isso, se você for uma pessoa coerente, se você está nos caminhos do Senhor, se você ora pelo seu filho, se você jejua pelos seus filhos, se você lê a Bíblia, se você faz tudo que eu falei, se o seu filho sair da casa de Deus, da presença de Deus, é certo que ele vai voltar. Porque a palavra do Senhor fala que Jesus, antes de voltar, vai atender os pedidos de cada mãe. Mas cada mãe coerente, cada mãe verdadeira, cada mãe que não expulsou o seu filho da igreja, cada mãe que foi correta, que orou pelo seu filho, orou com o seu filho. Você entende? Então, assim, isso a gente precisa pensar, tem coisas assim que não é muito agradável a gente ouvir, mas a gente precisa refletir. As nossas igrejas estão envelhecendo. Vai à noite no baile funk, na sexta-feira à noite, no sábado à noite. Não vai não, né? Deus me livre. Passa na frente de um baile funk quantos jovens, filhos de crentes. Quantos jovens. Quantos jovens. E a gente precisa repensar. Qual meu papel? Eu estou seguindo, sabe, a minha missão de mãe, de pai, corretamente? Porque eu tenho uma missão. Não é ter filho, dar arroz, feijão, a carne, a verdura, a roupa. Não. Quando Jesus voltar, ele vai te perguntar: cadê o filho que eu te dei? Você sabia disso? Cadê o filho que eu te dei? Que responsabilidade. Eu tenho muito medo dessa pergunta. Cadê o filho que eu te dei? Então, se você quer ajudar esse canal a crescer, a atingir mais pessoas, se você gostou do meu vídeo, você curte, compartilha, quer deixar um tema, né? O que a gente pode conversar mais? Fazer uma live. Vamos dialogar mais sobre isso. O que está acontecendo com nossos jovens? Eu
né? Trabalho numa casa de recuperação. Quantos jovens? E eu pergunto isso, sabia? Como é que seu pai? Maioria crente, filho de crente. Como é que seu pai dentro de casa? Como é que é a sua mãe? Sabia que eu faço essas perguntas todas para eles? É difícil a gente ouvir que o pai, que a mãe não é nada disso que a igreja vê. Então o mundo atrai os nossos jovens porque eu não estou sendo coerente com aquilo que eu digo que sou. Então, se eu sou nervosinha dentro de casa, eu tenho que ser na rua, na igreja também. Se eu sou calma na igreja, tranquila, paciente, tolerante, mansa, eu tenho que ser na minha casa também. Você entende? Então vamos pensar, vamos refletir sobre o que eu tenho sido, como que eu tenho exercido meu papel de pai, de mãe, essa missão que foi designada para mim, e que Deus possa nos capacitar e pedir perdão